Muito bom, galera. Último assunto dentro do magnetismo aí. Olha, tratamos lá atrás, aí o tio Pica-Pau conversou com vocês. Conversamos sobre magnetismo, sobre eletromagnetismo, sobre força magnética e um assunto que está em moda cobrar em vestibular, indução eletromagnética. Tá? É um assunto bem pesado, tá? Mas a gente vai dar conta, tá? Como? Ó, primeiro a gente vai entender a ideia do quê? De fluxo magnético. O quanto de campo magnético atravessa uma superfície. Então, coloquei uma superfície, uma área A, e linhas de campo atravessando essa superfície A. Então, eu vou identificar como fluxo, aquela letra feia ali, tá? A letra Φ maiúscula. O que é o Φ? Fluxo magnético. Quanto de campo atravessa uma região, tá? E esse campo que atravessa uma região é B. A região, A, área. E o cosseno de θ, porque esse fluxo é medido em relação a normal. Então, θ é o ângulo entre o campo e a normal à superfície. Portanto, quer dizer, fluxo ou ainda campos que entrarem perpendicular à superfície vão entrar com ângulo zero. O cosseno de zero é 1, então você tem o máximo fluxo. Pica-Pau, se eu tiver vetores que são tangentes à superfície, o ângulo é 90, porque 90 graus em relação à normal. Aí vai dar fluxo zero. Então, entendendo aqui, Pica-Pau, a ideia. Então, o máximo de fluxo acontece quando os campos, quando as linhas são perpendiculares à superfície. Legal. Eu vou medir isso com a letra WB. Olha, o símbolo WB. Weber. O que é Weber? Tesla metro quadrado. Weber? Pica-Pau, não chamo de Weber não, eu chamo de Weber. Muito bem, Weber. Vou fazer, Weber. Tá, um sapinho. O que é o sapinho? Tesla metro quadrado. Weber. Tá? Tesla, que é campo magnético, metro quadrado, que é área. Então, campo vezes área. Show? Isso é fluxo magnético. Beleza? O que acontece com esse fluxo magnético? É a partir dessa ideia do fluxo magnético que a gente vai entender a chamada indução. Para isso, então, eu vou pegar a primeira ideia com vocês aqui. Peguei uma espira circular. Tá? Nessa espira circular, eu vou movimentar um ímã. E ao movimentar esse ímã, eu vou provocar uma variação do fluxo magnético. Então, o que acontece? Vou aproximar o ímã da espira e ao aproximar o ímã da espira, estou provocando uma mudança do campo magnético. Então, aumentando a quantidade de linhas de indução do ímã que estão penetrando dentro da espira. E isso provoca uma variação do fluxo. Essa variação do fluxo magnético, ΔΦ, pelo tempo, a gente vai chamar de força eletromotriz induzida. Tá? Ora, mas Pica-Pau, o que acontece é que à medida que eu forço um aumento do fluxo magnético no ímã, na espira, a espira reage criando um campo induzido no sentido oposto. E aí, pela regra da mão direita, eu tenho a corrente induzida. Ok? Ora, Pica-Pau, então como é que eu posso anotar isso? O aumento do fluxo magnético provocado por um campo magnético externo faz surgir na espira um campo magnético induzido oposto ao campo externo. Então, quer dizer, se há um aumento do fluxo magnético dentro da espira, a espira reage criando um campo magnético induzido no sentido oposto. Que legal, Pica-Pau. Se eu reduzir esse campo magnético, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha? Como a gente falou, pela regra da mão direita, determina-se a corrente elétrica induzida. Se eu reduzir o campo, então, se eu retirar aquele ímã, ou ainda se eu diminuir o fluxo magnético, a hora que eu diminuir o fluxo magnético, vai surgir na espira uma variação do fluxo magnético, da mesma forma que a anterior, uma variação do fluxo magnético. E isso vai gerar uma força eletromotriz induzida da mesma forma. Só que na espira nós vamos ter um campo magnético induzido que surge no sentido oposto, ou aliás, no sentido de compensar a redução.
Por isso que o campo magnético vai ser indicado ali, ó, no mesmo sentido do campo original. Surge no intuito de compensar a redução do campo magnético externo. Então lá, a diminuição do campo magnético provocado pelo campo magnético externo faz surgir na espira um campo magnético induzido. Então a espira vai criar um campo magnético induzido no sentido de quê? De compensar a diminuição do campo externo. Então o campo externo estava apontando para lá, norte, não é? Norte. Mas como eu estou diminuindo esse campo, a espira cria um campo no mesmo sentido para compensar a sua diminuição. E pela regra da mão direita, eu tenho a corrente elétrica, certo? Então, ó, o campo induzido, certo? Então, sentido da corrente indicado pela regra da mão direita. Joia? Então, essas variações de campo é que vão identificar para mim o quê? As variações do fluxo magnético vão identificar o que a gente chama de força eletromotriz induzida, uma DDP. Nossa, pica-pau. Espera aí. Se eu estou gerando, através de variação de fluxo magnético, uma DDP induzida e uma corrente induzida, pica-pau, eu posso, então, se eu gerar um campo magnético em uma região e mudar esse campo magnético para algum lugar, eu posso gerar corrente nesse outro lugar? Pode. Como? O que acontece? Quem faz isso? As antenas. As antenas, ao gerarem ondas eletromagnéticas, essas ondas atingem o quê? As antenas, seja do seu celular, seja do seu rádio, seja da televisão. E o que são essas antenas? São espiras. Essas espiras, ao receberem uma variação do fluxo magnético das ondas eletromagnéticas, geram corrente induzida. Essa corrente induzida é que alimenta o equipamento e transforma-se em bits, bytes, informações, tá? E aí que você tem, então, geração de som e imagem. E você fala assim, Pica-Pau, como é que eu mando pelo 3G uma informação, pelo 4G uma informação pelo meu celular? Cara, onda eletromagnética que foi emitida por antena e recebida por outra antena. Nossa, que loucura! Então a coisa funciona dessa forma. Então, gera-se onda eletromagnética num lugar, recebe-se essa onda eletromagnética no outro lugar através do quê? De espiras. A variação do fluxo magnético numa espira, então, gera corrente elétrica. E isso vai ser interpretado pelo seu equipamento, pela placa eletrônica, pelos chips e tudo mais. Show? Então, moçada, dessa forma nós temos a comunicação à distância, né? Ora, para terminar, vamos fazer só um exercíciozinho aqui, ó, tá? Onde você vai ter aí a aplicação do fluxo. Só para a gente completar aqui, ó, se eu não tiver variação do fluxo, eu não tenho nem campo induzido, nem corrente induzida, nem fê induzida, né? Sem movimentação do campo magnético externo, não há variação do fluxo, não há nada, nem força eletromotriz, nem corrente induzida. Beleza? Vamos aplicar aqui, ó. Uma espira quadrada de lado 0,3 metros é atravessada por um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da espira. Que legal, porque sendo perpendicular o ângulo é 0 em relação à normal. 90 em relação à espira, mas 0 em relação à normal, que é o que a gente precisa, 0 em relação à normal. Ora, o campo magnético varia só em módulo, só a quantidade, só o valor, passando do valor inicial 0,2 Tesla para o valor final 0,8, no intervalo de tempo de 0,04 segundos. Calcule o fluxo do campo magnético através da espira no instante inicial e no instante final. Legal. Então, moçada, uma aplicação estática aqui, ó, onde eu vou ter fluxo magnético na espira no instante inicial. Então, vamos lá. Vamos colocar aí, ó. A área é, então, uma espira quadrada de lado 0,3 metros. Então, 0,3 vezes 0,3, você vai ter uma área de 0,9 metros quadrados, né, que vai ser a área. Muito bem. E você tem, então, fluxo é campo vezes área. Tá joia? Então, 0,2, que é o campo inicial, a área 0,09 e o ângulo que é 0 em relação ao normal. Beleza? Então, você vai ter 18 vezes 10 a menos 3 Weber. Beleza? E o fluxo final, que é quanto?
0,8, que é o campo final, a área que continua a mesma, 0,09, e o ângulo que continua o mesmo, 0 graus em relação a normal. Beleza? Então vai dar 72 vezes 10 a menos 3 Weber. Legal. Então você tem aí o fluxo inicial e o fluxo final. Você pode calcular a variação do fluxo. Essa variação do fluxo em relação ao tempo vai te dar uma força eletromotriz induzida. Moçada, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.